Olá família, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um áudio no nosso podcast. Antinutrientes são perigosos? Podem fazer mal à nossa saúde? Essas substâncias estão presentes em muitas plantas que fazem parte da nossa dieta, como as verduras folhosas, como as leguminosas e principalmente os grãos. E há uma discussão muito grande na internet acerca dos problemas que esses antinutrientes trazem. Eles podem prejudicar a absorção de zinco, de ferro, de cálcio, elementos importantes para a nossa saúde. Podem levar à formação de cálculo renal, pedra nos rins, no caso dos oxalatos. Podem inflamar o nosso intestino, e o intestino inflamado é a raiz para várias doenças. O nosso sagrado arroz com feijão, que são grãos, estão cheios de antinutrientes. E agora, o que fazer? Então, nesse vídeo, pessoal, eu quero trazer para você o que são esses antinutrientes. Será que eles são tão perigosos assim? Quais os alimentos mais ricos nesses antinutrientes? Mas o mais importante, o que fazer para reduzir bastante a quantidade de antinutrientes antes de você consumir esses alimentos? Então, não perca esse vídeo, assista até o final, já dá um like, já dá um joinha, compartilhe. E queria que você comentasse abaixo, você sabia da existência dos antinutrientes? Sim ou não? Coloque aí nos comentários abaixo. Bom, os antinutrientes são uma forma de defesa das plantas, pessoal. Não é só os animais que se defendem, as plantas também se defendem. E uma das linhas de defesa das plantas são os antinutrientes. E existem vários, e eu vou me ater aqui apenas aos principais, tá bom? Nós temos muitos fitatos e lectinas, principalmente nos grãos. Os grãos são as maiores fontes de antinutrientes que nós temos no título. Mas também nós temos substâncias goitrogênicas que impedem a absorção de iodo, principalmente nas crucíferas, no brócolis, na couve-flor, no repolho, na couve de Bruxelas. Nós temos também os oxalatos que estão presentes principalmente nas folhas verdes. Então, tudo isso são mecanismos de defesa das plantas. E aí vem a discussão se fazem mal ou não à nossa saúde. Vamos começar com os grãos? Arroz, feijão, milho, aveia, todos esses grãos, eles têm na sua composição principalmente os fitatos. O que são fitatos? São substâncias que, quando nós ingerimos, elas prejudicam a absorção de alguns minerais, principalmente o zinco, mas também cálcio, ferro, magnésio. E isso é muito ruim, porque nós precisamos desses minerais e os alimentos hoje estão cada vez mais pobres nesses minerais. Mas essa discussão dos fitatos tem ganhado um novo olhar, uma nova abordagem. Algumas pesquisas estão demonstrando que os fitatos não são tão ruins assim, que eles podem sim prejudicar a absorção desses elementos, mas os alimentos que têm fitatos também têm alguma riqueza desses alimentos. Por exemplo, as nozes e castanhas. Elas têm fitatos, mas tem muito zinco, tem muito magnésio. Então, seria como se uma coisa contrabalançasse a outra. Mas muito mais do que isso, já está se demonstrando que o fitato é também um poderoso antioxidante. O fitato, inclusive, nesse trabalho que eu vou demonstrar para vocês aqui, pode ser especialmente importante para diabéticos. Vai aparecer na tela aí o trabalho que demonstra a diminuição da formação de glicação em pacientes com diabetes tipo 2. Olha que interessante. O paciente diabético, ele sofre o processo de glicação, né? A hemácia dele acaba sofrendo uma colagem com proteínas, isso vai aderindo na circulação e aí gera uma série de problemas, aumenta a chance de infarto, pode perder o pé, pode levar à cegueira, isso tudo devido à glicação. Então esse trabalho demonstra que os fitatos diminuem a glicação para diabetes. Olha só que interessante, até algum tempo atrás, a única questão dos fitatos era prejudicar a absorção de minerais. Agora já está se demonstrando que ele tem alguns efeitos positivos. Existem outros estudos que demonstram o poder antioxidante dos fitatos. Mas a grande questão aqui, pessoal, é a quantidade, né? Não é porque uma coisa pode ser positiva que você deve ingerir uma quantidade enorme. E os grãos têm muita concentração de fitatos. Então é interessante diminuir um pouco essa quantidade de fitatos desses grãos.
Vamos dar o exemplo aqui do arroz com feijão. Vai fazer o arroz com feijão? Como diminuir a quantidade de fitatos desse antinutriente, Moacir? Deixando de molho. Simples. Você vai deixar o seu feijão antes de cozinhar, o seu arroz antes de cozinhar, de um dia para o outro e vai trocando aquela água. Então, esse processo conhecido como molhagem, e você pode fazer com todos os grãos, tá? Todos os grãos funciona, e aí cada grão tem um tempo diferente. O arroz com feijão ali 24 horas é mais do que suficiente. Você vai trocando essa água e os fitatos vão indo embora. E quando você cozinhar aquele arroz e aquele feijão, vai ter pouco fitato e aí você vai ter o efeito positivo que tem se demonstrado ultimamente com os últimos trabalhos do fitato. Não é em excesso, mas também você vai ter o efeito positivo. Mas o grão não tem só fitatos, ele tem outras substâncias, por exemplo, as lectinas, que estão muito presentes ali, principalmente no grão da aveia. As lectinas são especialmente complicadas, porque elas promovem uma inflamação no nosso intestino. Então, principalmente a aveia que nós tendemos a comer de forma crua, pode ser um problema. Apesar da aveia ter benefícios, como a beta-glucana, que é extremamente benéfica para o diabético, ela tem a avenina, que é um antinutriente, e tem as lectinas, que inflamam o nosso intestino. Como fazer então, Moacir? Deixar de molho e cozinhar essa aveia. O processo de cozimento diminui bastante o efeito negativo dessas lectinas no nosso intestino. Não é diferente com os oxalatos que estão presentes nas folhas verdes, tá? Principalmente o espinafre. O espinafre tem muito oxalato. E qual que é o problema do oxalato? É a formação de cálculos renais. Um excesso de oxalato na dieta pode gerar ali a formação de pedra nos rins. Qual a solução? Não exagerar nas folhas verdes e cozinhar essas folhas. O processo de cozimento também diminui a ação desse oxalato. E uma estratégia interessante também que você pode ter é ingerir bastante vitamina C. Que a vitamina C ela tem um poder antioxidante muito forte, ela diminui a ação dos oxalatos e também diminui a ação de vários antinutrientes. Finalmente, um dos alimentos que eu mais gosto, que eu mais consumo, que são as crucíferas. As crucíferas também têm antinutrientes. O brócolis, o repolho, a couve de Bruxelas, são um dos alimentos mais saudáveis que você pode consumir, tá? As crucíferas são ricas em indol 3-cabinol, mas também tem substâncias goitrogênicas. O que são substâncias goitrogênicas? Prejudicam a absorção de iodo, e aí pode ser muito ruim para quem tem hipotiroidismo, para quem tem tiroidismo de Hashimoto. Então, é preciso maneirar também nas crucíferas. Dica: também fazer o cozimento ali, fazer um cozimento a vapor de uns 20 minutinhos no seu brócolis, inibe bastante essas substâncias goitrogênicas e não prejudica o indol 3-cabinol. Você vai ter os benefícios do brócolis, das crucíferas, sem o problema dos antinutrientes. Agora, o mais importante, pessoal, você ter todos esses cuidados, deixar os grãos de molho, fazer o cozimento adequado, fazer uma variedade, isso é muito importante, variar a sua alimentação, porque é importante você não concentrar a sua alimentação, principalmente se você é vegetariano ou vegano, que você já não come carne, já não come ovo, já tem uma dieta mais restrita, é preciso você fazer ali uma variação. Quanto mais variar os seus alimentos, mais você vai conseguir absorver de forma mais eficiente esses antinutrientes. Agora, uma dica muito importante: manter a sua flora bem cuidada, a flora intestinal, tá bom, pessoal? Porque as bactérias da nossa flora, quando a nossa flora está funcionando bem, elas têm a capacidade de inativar esses antinutrientes, tá? Apesar de também termos enzimas que inativam, os fitatos, por exemplo, as fitases, mas uma flora bacteriana robusta ajuda a inativar esses antinutrientes. Então, cuide sempre da sua flora intestinal. Evite adoçantes, evite tomar antibióticos à toa, evite comida industrializada, evite comida com muito açúcar, evite comida com muito glúten. Isso tudo é muito ruim para a sua flora. E uma flora robusta é saúde para você. Então, pessoal, não é preciso esse terrorismo, essa preocupação. Agora não vou poder comer mais vegetais porque tem substâncias goitrogênicas, porque tem fitato, porque tem lectina. Não é assim.
Se você fizer uma alimentação balanceada, com muitas opções, tomando os cuidados que eu trouxe para você aqui, não vai ter nenhum problema, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. E se você não é inscrito no canal ainda, não paga nada. Basta clicar aí em inscrever-se. Não se esquecer de marcar o sininho e não se esquecer de marcar todas. Coloque nos comentários abaixo qual o tema que você gostaria que eu tratasse aqui no canal. Abraços, pessoal. Até a nossa próxima conversa. Até lá!